E aí, senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo para a gente falar de mercado de transferências, dia movimentado na janela. A gente está aqui para falar hoje de 5 jogadores, então vamos começar logo de cara falando de Darwin Núñez, esse moleque que tem dado muito o que falar. Começou muito bem a trajetória dele na Champions League, a primeira Champions dele foi na última temporada com o Benfica, e o cara já saiu batendo recorde de gols pela idade que tem, e obviamente que não ia passar em branco na janela, né? Disputado por clubes da Premier League, e simplesmente Liverpool e United são os dois principais interessados, e com a confirmação hoje do Fabrício Romano de que o Liverpool vai enviar uma proposta oficial de 80 milhões de euros pelo atacante uruguaio. O Benfica vai estar disposto a analisar a proposta, talvez não seja o suficiente, porque realmente ele está muito valorizado, mas a proposta do Liverpool de 80 milhões com bônus pode chegar a 100 milhões de euros pelo cara de 22 anos. E do outro lado, o United tem conversas com o agente dele. O United preferiu optar por seguir o caminho contrário e conversar inicialmente com o empresário dele para tentar resolver a questão já com o jogador e depois partir para a proposta de negociação com o Benfica. Porém, eles não estão dispostos a entrar numa guerra de quem dá mais, né? De quem dá uma espécie de leilão. Não, eles querem mesmo negociar e tentar convencer o Darwin Núñez a juntar forças com o time deles, né? Porém, eu acredito que o Liverpool acaba tendo uma certa vantagem por jogar a Champions e por ter um time mais pronto para receber um jogador. É o exemplo do que foi o Luiz Dias na última janela, do que foi o Diogo Jota no início da temporada. É um time que consegue recolher jogadores e adaptá-los mais facilmente por já estar mais pronto. E com a saída do Mané, resta uma vaga ali, quem sabe, e no ataque. Geralmente o Mané tem sido o segundo atacante, né, ocupado a vaga de ataque no meio. Poderia ser a vaga perfeita para o Darwin Núñez, já que o Luiz Dias está ocupando o lado esquerdo e o Jota tem perdido um pouco de espaço. Então, parece interessante para o Liverpool, porém, no sentido de elenco, mais ainda para o United. O United tem sérios problemas no ataque, é Cristiano e quem pode jogar, e nenhum deles tem dado resultado. Para o United seria uma belíssima opção, cara, versátil, muito rápido, uma boa finalização, tem faro de gol. Ele mostrou isso contra a Barcelona na Champions League, fez, como eu disse, quebrou recorde de gols na Champions. Foi uma temporada muito boa do Darwin, é um cara que tem muito para crescer ainda, então caberia muito bem nos dois times. Resta saber o que ele vai decidir e se ambos vão fazer propostas oficiais. O Liverpool já saiu na frente nesse sentido. Seguindo para o nosso próximo jogador, a gente pode falar especificamente de alguém que já está na Premier. Gabriel Jesus, esse cara que está também causando a movimentação, principalmente de times ingleses e de um específico, um gigante espanhol, Real Madrid. O que acontece? A decisão do Gabriel era de sair, isso já era de conhecimento, né, de todo mundo, porque depois da chegada do Haaland, obviamente fica mais difícil ainda para ele ocupar esse espaço no City, tanto no ataque como nas pontas, é muito disputado no time de Manchester, e o Gabriel teria decidido, e inclusive já seria de conhecimento da diretoria do City, de sair do clube depois da chegada do Haaland. A prioridade dele é seguir na Premier. O principal interessado na Premier League é o Arsenal, que teve contato direto com o agente dele já alguns dias atrás e inclusive poderia abrir proposta. A negociação estava avançando. Porém, surgiu o interesse também do Real Madrid. Teoricamente, ele teria sido oferecido ao Real Madrid e ao Atlético de Madrid. Essa oficialização não foi dada, não temos essa confirmação de que ele realmente foi oferecido. Porém, houve contato do Real Madrid. Então, o Atlético teria negado, o Real entrou para analisar a situação, para ver se o Ancelotti teria interesse, se o time conseguiria administrar bem e principalmente se valeria a pena financeiramente. O Real é um time que não está disposto a fazer loucuras na janela. Mas o Gabriel seria barato, já que ele quer sair, ele é um cara que o City não deve forçar muito a permanência dele, então seria um negócio interessante pro Real, tanto para ser um reserva imediato para o Benzema, mas também eu vejo o Gabriel conseguindo atuar muito bem pelo lado direito. É uma posição que tem ficado ali muito para o Rodrigo no final da temporada, mas com o Asensio tentando tomá-la no início da temporada sem conseguir permanecer, né, sem conseguir tomar conta da posição, tem pingado. O Gabriel Jesus poderia ser um cara que ajudaria nessa função, inclusive porque o Asensio tem só um ano de contrato e talvez ele saia nessa janela. Por isso também que, imagino, tenha sido o interesse do Real verídico, né? Mas ainda é muito inicial a conversa com o Real Madrid. A prioridade do Gabriel é permanecer na Premier, isso está bem claro.
mas de momento só quem avança mais na negociação, que demonstra mesmo esse interesse, é o Arsenal. Resta saber se ele vai querer ir para o Arsenal, porque ele permanece na Premier, mas fica de fora da Champions, isso pode pesar. E uma transferência para o Real Madrid, obviamente, é muito atraente. É uma novela que promete mais capítulos aí para frente. Uma novela que parece mais decidida é a do Dybala. O Dybala está cada vez mais próximo de negociar com a Inter de Milão. Ele já está livre da Juventus, né? Obviamente, já está claro que não vai ter renovação de contrato, ele já se despediu. E a Inter parecia a principal oportunidade para ele, que quer permanecer na Serie A Team. Eu não gostei muito dessa decisão dele, né? Mas quem sou eu para dizer o que o Dybala tem que fazer? Gostaria de ver ele em outra liga, mas o intuito dele é permanecer na Itália, isso está bem claro. E inclusive os agentes do Dybala já deixaram público que se encontraram com os dirigentes da Inter de Milão, e o encontro foi bem interessante. Parece que vai sair um contrato de 4 anos aí, e obviamente para o Dybala permanecendo na Itália, ele sai da Juve para ir para a Inter, que é um dos times top que estão por ali, foi a penúltima campeã italiana, vai dar trabalho, é um time forte, então sou interessante. Ele no meio de campo da Inter vai ajudar bastante, assim como no ataque também, é uma belíssima opção para o Inter de Milão, que se reconstruiu mais nos últimos anos e tem um elenco forte, mas que ainda para brigar na Europa falta. Quem sabe o Dybala não ajude a isso, né? E falando em Inter, a gente pode falar de Milan Skriniar, notícia que saiu hoje, anunciada pelo Fabrício Romano, o zagueiro esloveno, o Skriniar esloveno, que é um bom zagueiro, não tem tanto holofote a nível de Europa, até porque a Inter bateu muito longe de disputar uma final de Champions, ou de chegar longe nas fases de mata-mata de Champions. A Inter não tem chegado a esse patamar, mas ele tem feito boas temporadas já há algum tempo, e é zagueiro muito importante na Inter, titular absoluto, mas o PSG está interessado na negociação, e a gente sabe que para o PSG dinheiro não é problema. Resta saber se eles vão escapar do fair play financeiro mais uma vez e quanto a Inter vai pedir, porque a Inter valoriza muito o Skriniar, né, um titular absoluto da posição, e obviamente não seria barato, mesmo a Inter estando em negociações com o Bremer, né, que é o zagueiro brasileiro, que inclusive está dando entrada na cidadania italiana, provavelmente vai se naturalizar. A Inter está negociando com ele, foi eleito o melhor zagueiro do campeonato italiano. Tem um reforço chegando, mas ainda assim, talvez a Inter não queira se desfazer tão fácil do Skriniar, que é titular absoluto. A Inter passou muito tempo jogando com 3 zagueiros, então faz sentido essa variedade de zagueiros, que ainda tem De Ligt, ainda tem Bastoni. Não vai ser fácil para o PSG, mas dinheiro não é problema, então pode sair negociação dessa novela mais para frente. Para a gente finalizar, vamos falar do Mané. O Mané, o Liverpool rejeitou a primeira oferta do Bayern de Munique, estava avaliada em 30 milhões de libras, pouco, obviamente é pouco, porém talvez não passe muito disso. O que é que acontece? A situação é que o Mané quer sair do Liverpool, ele tem mais um ano de contrato, isso faria fatalmente com que o Liverpool tentasse negociar mais facilmente, desse uma diminuída no preço, porque se ele não sair agora, ele sai de graça no final da temporada. Ele pode assinar um pré-contrato já no final do ano e sair de graça. Não seria o ideal, não é muita política do Liverpool manter jogadores que não querem ficar, então eles devem facilitar a negociação, mas o Bayern também quer que facilite demais. O Mané por 30 milhões de libras, que seria equivalente a uns 35 milhões de euros, salvo engano, é muito pouco. É um cara que está avaliado bem mais do que isso, praticamente o dobro, então é querer diminuir muito, mas eu acho que esse negócio vai sair. A prioridade do Mané é o Bayern de Munique, até publicamente ele já falou, ele já deixou claro para jornais senegaleses que iria sair do Liverpool, né? Essa é a intenção dele. Então, o Liverpool não deve segurar, a questão é o Bayern pagar um pouquinho mais, que não é muito a característica do Bayern, mas acho que eles vão abrir o bolso pelo Mané, porque afinal vale a pena. E essa possível chegada do Mané pode causar efeito manada no Bayern, né? Porque a gente tem um Gnabry que já havia dado indícios de que sairia, um Real Madrid negou o contato, a gente tem a Premier podendo ser o destino dele, quem sabe um Coman, quem sabe um Sané podem acabar sofrendo o impacto da chegada do Mané, então isso pode causar transferências. Eu acho que no mínimo o Gnabry sai, mas isso é papo mais para frente, para quando as conversas ficarem mais sérias. Bom, vou ficando por aqui, o dia foi bem produtivo na janela, no mercado europeu, então gostaria que você deixasse seu like aí por essas informações quentinhas. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais no nosso crescimento aqui no canal. Tamo junto, valeu, até o próximo. Fica atento que, quem sabe, sai vídeo todo dia nessa semana, hein? Tamo junto, tchau!